Salve, salve! Eu sou Eduardo Osório e mais um vídeo do Musicatessen começa agora. A gente volta a falar de música brasileira aqui no canal. Dessa vez a gente desembarca no Rio de Janeiro. Foi lá onde nasceu Pedro Santos, um dos grandes percussionistas da música brasileira, que lançou um único disco autoral. Krishnanda completa 50 anos em 2018. Pedro Santos tinha 48, 49 anos quando lançou Krishnanda, esse que é o seu único trabalho autoral. E a história dele é bem curiosa. Ele foi combatente na Segunda Guerra Mundial e quando voltou, ele se empregou na Rádio Tupi. Ele foi porteiro da Rádio Tupi e já compunha algumas músicas, dava uma batucada por ali e encontrava muitos artistas na rádio e mostrava para eles as suas composições e dava os seus toques de percussão por ali. Até que nos anos 50 as suas primeiras composições foram gravadas por artistas como Mário Mascarenhas e Orlando Silva. E aí a carreira dele começou e ele tocou com diversos artistas, tocou na Orquestra Tabajara, também com músicos como Jardim Macalé, Maria Bethânia, Jacó do Bandolim, Milton Nascimento e muitos outros mesmo. Krishnanda é o único trabalho autoral dele e a gente vai conhecer um pouco mais no vídeo de hoje. Além de ser um excelente percussionista e ritmista, ele era um músico incrível, extremamente inventivo. Pedro Santos, ou Pedro dos Santos, também era conhecido como Pedro da Lua ou Pedro Sorongo. Esse último apelido ele passou a ser conhecido com esse nome depois de criar uma levada que ele batizou de Sorongo. Além disso, ele criou e inventou diversos instrumentos, para ficar só num exemplo, o bambu-som. O Pedro Sorongo morreu em 1993, aos 73 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Mas quem no pé da letra cair, do nome não vai sair, porque no nome não estou. Krishnanda significa a felicidade suprema gerada por Krishna. E só por aí dá para perceber que tem muita filosofia indiana nessa sonoridade dele. E é isso mesmo, nesse trabalho autoral, o Pedro uniu a filosofia indiana, a macrobiótica e também sons da natureza. Esse trabalho é bem experimental e claro que o ponto forte são os elementos percussivos, que por vezes aparecem como uma cama perfeita para arranjos de cordas, sopros e também para a voz do Pedro Sorongo, que por vezes é acompanhada de backing vocals femininos. As 12 composições de Krishnanda são do Pedro Santos. 4 delas são instrumentais, sendo que aquelas que são cantadas abordam temas existencialistas. Todas elas, é claro, com elementos percussivos maravilhosos que criam verdadeiras paisagens quando a gente escuta. O disco tem um caráter bem experimental, mas esse caráter fica mais evidente em algumas faixas, como por exemplo Advertência e Flor de Lótus. A produção de Krishnanda é de Elcio Milito. Ele era diretor artístico da CBS e queria que a gravadora tivesse uma linha de álbuns que, mesmo que não fosse muito comercial, que não vendesse muito, tivesse um alto valor artístico. E aí ele ficou sabendo de Krishnanda e comprou a ideia. Chamou José Lins Pacheco, o Pachequinho, para fazer os arranjos e falou para ele escrever tudo que o Pedro cantasse para ele. E aí sobre isso cabe uma história legal sobre o Pedro Santos. Aqui no YouTube a gente encontra uma entrevista do grande compositor Paulo César Pinheiro, em que ele cita o Pedro Santos. Ele está falando sobre o processo composicional, sobre o fato dele não tocar instrumentos e tudo mais, e ele cita um episódio em que o Pedro Santos, que não tinha formação musical, ele não estudava música, foi questionado por alguém
por que ele não estudava música. Ao que ele respondeu: acontece que eu sou a música. E a habilidade e inventividade do Pedro era tanta que, embora pareça, se a gente ouvir pela primeira vez, vai parecer que tem efeitos sonoros de sons da natureza, de animais, nesse disco. Mas não tem. É tudo criado pela percussão do Pedro, que inventava diversos instrumentos, utilizando chocalhos d'água, usava brinquedos de criança e por aí vai, e criava esses sons no estúdio. A capa de Krishnanda, essa capa meio maluca que eu coloquei aqui na edição, é criação dele também. Ela traz uma espécie de círculo da vida que aparecem peixes, moluscos, insetos, amebas. Enfim, tem esse gorila grande no centro, com um pequeno homem ancestral ali embaixo, e tem recortes do afresco de Michelangelo, né, da mão de Deus, na parte de baixo e na parte de cima, e dá para perceber que um sol emana por trás do gorila, bem no centro da capa. É uma capa bem diferente que chama bastante atenção também, e tem tudo a ver com a sonoridade de Krishnanda. Krishnanda foi então lançado em 1968 pela CBS e não teve sucesso comercial. Como ele tem um caráter filosófico bastante grande, bastante profundo, foi confundido com disco religioso e acabou se tornando o único trabalho autoral do Pedro Sorongo. E aí ele estava na obscuridade quando, na década de 90, foi redescoberto e passou a ganhar um novo valor histórico, cultural. As faixas de Krishnanda passaram a integrar repertório de artistas como Seu Jorge, Mariana Aidar, e aí em 2012 finalmente ele saiu da obscuridade. A Polisson relançou o disco em vinil. E ele é um disco fundamental da nossa música, que, como costuma se dizer, ele estava à frente do seu tempo. Ouvindo Krishnanda hoje, parece que o Pedro Santos se influenciou muito do Afrobeat, movimento que surgiu na Nigéria. Acontece que esse movimento acabou surgindo lá na década de 70, ou seja, Krishnanda é anterior ao Afrobeat, que foi capitaneado pelo Fela Kuti. Afinal, quem sou eu, você ajunta, mas procurando por fora, você não terá nem sinal. Bem, eu resolvi pensar desse repertório a faixa que se chama Água Viva. E os motivos por eu ter escolhido ela como destaque do álbum bom, além de eu gostar muito dessa música, dizer que os elementos percussivos são incríveis é até cair no mesmo, né, de tudo que eu falei ao longo do vídeo. Mas o uso do chocalho d'água nessa música realmente me impressionou. E eu acho que dentro desse caráter experimental que tem Krishnanda, ela tem características que deixem ela um pouco mais acessível para quem for ouvir pela primeira vez. Enfim, então Água Viva é o destaque de Krishnanda, é a música que eu sugiro. Está tudo aí que eu vi, está tudo aí que eu vi, eu já percebi. Está tudo aí que eu vi. Bom, pessoal, eu falei hoje dos 50 anos de Krishnanda, esse que é o único trabalho autoral de um dos maiores percussionistas da nossa música, o Pedro Santos, Pedro Sorongo, um disco que não teve repercussão comercial, ficou na obscuridade, mas foi redescoberto nos anos 90, relançado em vinil há pouco tempo, e agora a gente, tendo conhecimento, deve escutá-lo porque é um grande disco. Eu coloquei na descrição do vídeo o link para tu curtir o álbum na íntegra, se tu ficou interessado, e também o link para o blog da filha do Pedro Sorongo, a Liz Araújo, que mantém esse blog onde ela conta histórias sobre o seu pai. Então, se tu ficou mais interessado sobre quem foi esse artista, Pedro Sorongo, eu recomendo que tu acesse o blog, que é muito legal, tem fotos, tem vídeos, tem texto dela também, vale a pena. Tá certo? Até mais!